Hello, meu povo! Mais um episódio comigo, Thalita Fernandes, Papo Nutritivo. E hoje temos convidados, uma convidada linda, crossfiteira. Não mais que você. Psicóloga, Bárbara Dariva. Eu mesma. Viemos falar um pouquinho sobre ansiedade. Sim. Esse mal do século. E eu trouxe... Eu fui ali na frente e gritei assim... Quem tem ansiedade? Aí um cara passou, levantou a mão, aí eu trouxe ele. No caso, meu marido mesmo. O menos ansioso. O que adora psicólogo. Nossa! Então, eu trouxe ele porque ele é um cara mais ansioso que eu conheço na face da Terra e ele é super resistente a psicólogo. E a gente até estava conversando sobre isso, que eu tenho que tratar a causa. Sim. Certo? Porque às vezes a gente vai tomar medicação, é super importante terapia medicamentosa, mas se você não tratar a causa, você vai ficar só aumentando o medicamento. Com certeza. E aí não vai tratar essa ansiedade. Com certeza, exatamente. Porque a ansiedade é uma função natural do ser humano. Sim. Né? Então, normalmente, qualquer pessoa ela é ansiosa. Mas existem as ansiedades que são patológicas, né? Que se transformam em algum tipo de patologia, que são as ansiedades onde começa a atrapalhar a nossa vida de determinadas formas. Né? Então, assim... E também existe, como você falou, essa questão que a gente tem que tratar a causa, né? Porque não adianta a gente só ir no psiquiatra, tomar as medicações, se a gente realmente não tratar a funcionalidade daquilo e o porquê que isso está gerando determinada ansiedade que está se tornando alguma coisa disfuncional na vida de uma pessoa. Né? Então, é a mesma coisa também de uma pessoa depressiva, né? Que vai na terapia e não quer tomar medicamento. Então, como que a gente vai dar continuidade nisso se ambas as partes não estão funcionando de acordo, né? E a ansiedade ela pode se tornar um grande vilão para qualquer pessoa também. Sim, verdade. É como você disse, tem uma ansiedade natural, né? Sim. Que é aquela até mesmo para a gente, vamos embora, vamos fazer. Exatamente, que dá aquele incentivo para a gente fazer alguma coisa. Da gente fazer, e tem uma ansiedade patológica. Bel, se apresente, né, amor? Fala aí seu nome. O ansioso patológico. Que tem aversão à terapia. Aversão à terapia. Não gosto. Agora, não gosto, não, nunca fui. Tem um bloqueio, só um bloqueio. Porque a gente ainda tem uma crença limitante, que a terapia ainda uma não coisa... é só ele. Eu já peguei alguns pacientes e eles mesmos falam, né, que ainda não se sentem confortáveis de ir ao psicólogo, como se tivesse uma doença mental gravíssima, né? Mas todas as pessoas, amigos que já foram, falou que começou a se enxergar, a se entender depois que começaram a fazer tratamento. Começaram a andar realmente. Começaram a andar. A fazer um autoconhecimento. E não consegue ficar sem. O Igor é uma prova disso. Ele não consegue mais ficar sem. Ele fica um mês e já fica doido, surtado. Fica meio voado. Aí tem que voltar a fazer, acompanhar. Tem que ir lá visitar a psicóloga dele. Agora me diz... quando a gente vai para a questão da ansiedade patológica, aí existem alguns sintomas. Alguns sintomas bem característicos da ansiedade. Eu vou perguntar para o Abel, porque ele sente esses sintomas. Quais são os sintomas que você sente? Não, o ansioso não sente sintomas. Não, você sente os sintomas. Não, quem fala que o ansioso é ansioso é a pessoa de fora, que enxerga. O ansioso, eu, pelo menos, eu não me enxergo ansioso. Tá, mas para mim, eu sou uma pessoa normal. É porque você fala. Não, mas... o ansioso, ele não se sente. Se não tiver uma pessoa para mostrar para ele isso aí, você está fazendo ansiedade, cara. Tá, mas agora me fala, por que você foi parar no hospital? Ansiedade, quais sintomas? Pô, mas aí foi... Quais foram os sintomas que você sentiu? Dor no peito, falta de ar. O que mais? Foi dor no peito, falta de ar. E achando que ia morrer. Coração acelerado. Achando que estava Aí já infartando. teve aquela situação do pânico, né? Então gerou um pânico absurdo. Né, um acúmulo de ansiedade extremo que foi gerando ao pânico, que gerou essa patologia, né, que foi gerado em função disso. Aí teve que tomar medicamento. Eu sempre tomei medicamento de ansiedade, né? Aí foi aí que eu descobri que eu estava com problema de pressão. E a ansiedade desencadeou também. Desencadeou, que eu descobri na pandemia.
Foi de comércio fechado, isso e aquilo, que eu cheguei um certo dia em casa, cada dia era um decreto diferente, abre, fecha, funciona, não funciona. E eu imagino, igual eu, quantos milhares estão assim Nossa hoje? Senhora. Estão assim, Sim. que não conseguiram ainda eu consegui ainda, há tempo enxergar e faço tratamento hoje de ansiedade, pressão, e quantos assim, que estão assim e não conseguiram enxergar a tempo, né? Sim. Que é uma doença silenciosa. É igual a depressão, uma doença silenciosa. Você pode ter um ansioso, um depressivo, pode tirar sua própria vida do dia para a noite. Do dia para noite. Porque é uma doença silenciosa que ninguém vê. Por isso que eu estou te falando, a pessoa ansiosa, ela não vê. Ela não vê. Sim, é com o tempo, né? Mas existem os sintomas. A gente tem a ansiedade natural e a ansiedade que vai te levar a ter esses sintomas. E existe também alguns tipos de ansiedade. Sim. Certo? Tem vários tipos de ansiedade, né? Tem a ansiedade que também ela desencadeia a depressão, realmente, né? Tem que é a síndrome do pânico, né? Tem vários outros fatores que foi no caso do seu marido, onde gerou um pânico absurdo por conta da ansiedade. Né? E a gente tem que entender que a ansiedade, igual eu falei no início, né? A ansiedade, ela, até certo ponto, ela é uma coisa favorável ao ser humano, né? Aquela ansiedade que faz você tomar atitudes, né? De um repertório de uma prova, onde você vai ter que estudar. Mas tem as ansiedades que vão gerando outros fatores, né? Onde vão desencadeando doenças psicológicas realmente por conta desse fator disfuncional que está na vida da pessoa. Sim. E também tem a tal da síndrome do pensamento acelerado. Totalmente. Né? Ansiedade pura, né? Hoje eu acho que 80% da população tem essa síndrome. É difícil você conversar com uma pessoa onde a pessoa não está com o pensamento acelerado. Sim. Né? É muito difícil você chegar e falar assim, não, vamos viver o momento agora, né? Vamos trabalhar o agora. Hoje, por exemplo, na terapia, eu fiz ao contrário com uma paciente minha. Ela tem o pensamento muito no agora, né? Ela tem um pensamento que ela precisa fazer determinadas coisas, acaba gerando certos tipos de impulso no momento atual, que é prazeroso para ela no atual, mas ela esquece de pensar no futuro. Então, consequentemente, a ansiedade um pouco da ansiedade normal, né, tá faltando nela. Então, aí a gente vai trabalhando, que entra o aspecto, aí a gente vai trabalhando, vamos pensar no que isso pode, né, o que determinado alimento, que é das dificuldades dela, era ela fazer dieta, né, ela dar continuidade, porque ela sempre pensa muito no presente. Então, assim, o que você se alimentar, né, comer o hambúrguer que está fora da sua dieta, o que isso vai ocasionar no seu futuro. Que para ela é só o presente. Então, existem, né, vários fatores patológico. Porque a ansiedade, para algumas pessoas, é o excesso do futuro. Excesso do futuro, como a depressão é o excesso do passado. E aí a ansiedade é o tempo inteiro você pensando no que vai acontecer, no que pode vir a acontecer. E, na maioria das vezes, são pensamentos negativos, né? Não são pensamentos positivos. Por isso que vai gerando aquele tipo de pensamento, que vai gerando as ansiedades realmente patológicas, onde começa a travar e colocar a vida do paciente completamente disfuncional do que realmente é. Entendi. E aí, essa questão do pensamento acelerado. O que eu vi também, o que eu estava lendo e pesquisando, a importância do psicólogo é para, tipo assim, tirar aquele pensamento negativo, você meio que duvidar daquilo. Será que isso é isso mesmo? Exatamente. É um autodiálogo que a gente tem que ter. Né? A gente tem que trabalhar muito o autodiálogo e ter conhecimento de si mesmo. Né? O autoconhecimento, eu falo muito, né, na terapia também. Vamos começar a trabalhar o autodiálogo em determinadas situações que você está passando na sua vida. Né? O que isso vai me gerar? Né? O que esse pensamento vai realmente me acarretar? Será que vai ser uma coisa positiva? Né? Será que realmente, de fato, isso vai acontecer? Outras vezes já aconteceram e teve outro tipo de resposta. Por que agora a resposta vai ser uma coisa negativa? Né? Então, o pensamento acelerado é o mal do século, assim. Né? As pessoas estão realmente muito preocupadas com o futuro, ao invés de se preocupar muito com o presente. Sim, e o que eu estava falando também é que é o seguinte, né? A gente faz seguro de casa, a gente faz seguro disso, faz seguro daquilo, a gente não faz um seguro da nossa saúde mental. Nada.
A gente não faz um seguro disso, né? Então, e a gente está adoecendo cada vez mais. Porque, por exemplo, Abel, ele é empresário e é funcionário público. E me fala como é que é o seu dia a dia em relação... Corrido. Não durmo direito. A sua... Cabeça acelerada sempre, pensando Dois extremos. O que eu vou fazer quando eu acordar, o que eu vou resolver. Eu acho que é o mal hoje do ser humano, igual a doutora falou, de 80% do ser humano hoje é a doença do futuro, né? É a doença, não tem jeito. A vida é um corre-corre, é um corre-corre, um corre-corre, um corre. Se você não parar, tiver um tempo para parar, pensar no que você vai fazer, sua vida é o normal, é o corre-corre do dia a dia. O engraçado, todo ser humano é assim. O engraçado é que quando a gente começa a se aceitar num certo momento, assim, né? Hoje eu vou parar, hoje eu vou respirar, hoje eu vou fazer alguma coisa que seja vantajosa para mim e não pensar, por exemplo, no trabalho, né? Eu vou tirar 2 dias de férias, 2 dias de folga. A gente já se sente culpado por isso, né? Achando que é uma coisa que isso não pode acontecer, que a gente não vai conseguir chegar a determinado lugar se a gente der essa pausa para realmente recarregar, né? Eu falo muito também, assim, muitas vezes a gente está tão cansado, a gente está tão ansioso, né, na nossa vida, né, que se torna isso realmente o mal do século, porque a gente acaba não se recarregando de coisas que realmente acrescentam a gente a ir para frente, a respirar e conseguir ir para frente. Então, a ansiedade, ela precisa ser muito bem administrada dentro da gente, né? A gente precisa ter o nosso autoconhecimento, a terapia é fundamental. Quem dera se todos os meus pacientes tivessem o pensamento do amigo dele, né? Se ele não for na terapia, eu vou... Né? Uma dependência de terapia. Mas é com o tempo. Eu acho que é com o tempo que você vai se aceitando, né? Exatamente. Acho que no começo todos têm um bloqueio, né? Todos. Sim. Todo mundo. Tem um Então, bloqueio. o que eu vou falar? Eu sou doido. Psicólogo fazer o quê? Eu sou algum doido? Eu sou maluco? Fazer o quê no psicólogo? Exatamente. Aí senta lá e eu falo muito também sobre isso, né? Eu falo, olha só, você está sentado aí, mas você não me veja como uma médica, porque eu não sou, mas também não me veja como aquela crença de terapeuta, né? Que eu tô aqui para te analisar. Eu quero, além disso, eu quero ser uma amiga, eu quero estar ali para trabalhar junto com o paciente, né? Para não tornar aquelas crenças que infelizmente muita gente ainda tem em relação à terapia. Sim, essas crenças que são crenças limitantes, Sim. né? Cada vez mais. E, por exemplo, se eu tenho uma doença cardíaca, eu vou no cardiologista. Exatamente. Se eu tenho uma doença, se eu sou diabética, eu vou procurar um endócrino. Enfim, a gente tem doenças e tem tratamentos e a gente não olha para doenças mentais. Hoje está crescendo, hoje está se falando bastante, mas ainda as pessoas têm estigmas e têm bloqueios com isso. Muito. Nossa, absurdamente. E aí vem aquela questão assim, mas todo ansioso pode estar acima do peso? A grande maioria sim, porque pode levar a pessoa a comer transtornado. Sim, né? Compulsivamente. Compulsivamente. É como se... como não? A comida dá um conforto. É um prazer, né? Um prazer momentâneo. Então, eu como, eu libero dopamina, eu libero serotonina e isso me traz um conforto momentâneo. É o já que eu passo, eu passo o dia inteiro sem comer, só me estressando, indo, não sei o que, fazendo. Aí eu vou chegar à noite, eu vou querer o quê? Compensar. Comer, né? Comer. Mas Reforço positivo. Reforço positivo. Eu acho que a ansiedade é uma desculpa. Você sempre tem uma desculpa e uma fuga. Quem fuma, ele tira a ansiedade dele fumando. Ele tá ansioso, o cara vai comer 10, vai fumar 10. E também tem alguns produtos químicos também que dá essa questão de te deixar um pouco mais... Tem gente que é para comida. Quem é acima do peso, obeso, a fuga dele ali é a comida. Bebida alcoólica, e tudo isso vai levar a estar acima do peso. Então, as pessoas estão buscando conforto o tempo inteiro, porque realmente a vida está muito difícil, a vida está muito corrida. Então, acaba que, eu quero me confortar. Exatamente. A gente libera dopamina com outras coisas,
um ligar para alguém que você ama. Exatamente. Em abraçar. Exercício físico já é extremamente importante. Nossa Senhora, é um momento, né, que a gente mais libera, que a gente mais se sente menos ansioso ali, né? Verdade, até porque a gente vai ficar 1 hora ali sem pensar em nada. Exatamente, né? Focando naquilo ali, no presente, no presente, Quem faz crossfit, eu não vou conseguir pensar em nada. Eu tenho que levantar a barra que está na minha frente. Se eu pensar em alguma coisa, eu perco a minha postura. Exatamente. O Abel gosta de musculação. Eu tenho problema, porque o Mário, eu corro pensando na minha vida. Não, eu tenho problema. Não, correr... Não, o Mário, musculação, eu tô pensando em tudo. Eu tenho problema. Aí você já tá... Peraí, vamos botar ele em outro canto. Vamos botar ele no crossfit, que aí lá eu não gostei do crossfit. Eu puxei pro velho, tô pensando, eu tenho problema mesmo, eu sou doido. Porque minha cabeça não para, cara. Não para. Mas quando você eu tô aqui conversando, eu tô pensando o que eu vou fazer depois daqui. Mas, por exemplo... Pensamento acelerado. Já tá bipando, já tô pensando o que eu vou fazer. Quantos quilos você pega no supino? 100 quilos. E quando você tá fazendo as repetições, você pensa em quê? Não, eu foco ali. Você não foca. Tá vendo? Aí mas... você foca. Tudo bem. Não precisa de você estar 1 hora sem pensar em nada. Até porque o corredor maratonista, eles organizam o pensamento. Só que a gente fala que ali você também tem liberação de dopamina, noradrenalina, serotonina, vários neurotransmissores e hormônios que vão te dar bem-estar, que alguns vão te dar prazer, saciedade. Então, o exercício físico é extremamente importante, né? Por isso que a gente tem que tratar com o psicólogo também, porque ele tá levantando supino e pensando, não tá conseguindo focar no agora, tá sempre com a cabeça lá no futuro. Sem dúvida. Terapia tinha que ser fundamental. Sim, hoje eu acho que as pessoas têm que dar a mão ao psicólogo. O psicólogo tem que dar mais ênfase, né? A gente tem que fazer uma educação, na verdade, na saúde mental aí para as pessoas, muito grande. Muito. A gente, eu acho que agora, né, em pleno século XXI, acho que a gente está crescendo muito, né? A psicoterapia está crescendo muito. A gente vê várias abordagens, várias coisas, né, acontecendo, muita gente se formando, né, e tal, muita gente realmente construindo uma preocupação maior com a saúde mental, até porque a gente para pensar, se a nossa saúde mental não estiver de acordo com a gente, né, realmente com as coisas que estão acontecendo na nossa vida, se a gente não estiver bem com a nossa cabeça, a gente não consegue treinar, a gente não consegue trabalhar, a gente não vai conseguir fazer nada. Sim. Então, é como se fosse uma parte do nosso coração ali dentro, né? Se a nossa cabeça realmente não estiver organizada, a gente não consegue dar funcionalidade a nada na nossa vida. A gente pode dar sempre metade, mas a gente não vai dar o nosso melhor. Eu estava lendo um livro, acho que era do Dr. Augusto Cury. Ele é muito bom. Falando sobre ansiedade e tudo. Aí ele fala bem assim, que as pessoas que são ansiosas são similares a pessoas, trabalhadores braçais. Sim. Que eles se cansam de uma forma... Sim. Que parece que eles fizeram assim, um trabalho braçal durante o dia inteiro. Sem dúvida. Né? Que é o cansaço que você fala que sente no final da noite. Exatamente. Então é um cansaço, uma fadiga mental. O tempo todo você está fadigado, o tempo todo você está cansado, o tempo todo parece estar carregando algumas coisas nas costas. Né? É onde a gente não tem ânimo realmente para fazer nada. É uma exaustão mental. Né? A gente não consegue sair daquele lugar no momento que a gente tiver uma crise de ansiedade ou ser ansioso, né? A gente não consegue dar continuidade a nada. Sim, a gente está sempre também na correria, que também faz uma coisa, aí faz outra. Tem pessoas que não conseguem focar no que está fazendo, tem lapsos de memória. Sem dúvida. Porque, eu estou fazendo aqui, eu pego o papel aqui, ó. Não sei nem, eu tô pensando numa coisa, eu pego o papel, coloco aqui e sai. Isso já aconteceu comigo também. Eu também já vivi momentos de ansiedade na minha vida, tipo, gritantes, sabe? Eu trabalhava em vários locais e vambora. Guerreira! Guerreira, meio que a gente... Antes eu romantizava esse negócio de ser guerreira. Hoje já nem tanto, porque meio que me afetou emocionalmente, né? Meio até que me levou aquele síndrome de burnout, né? Uma fadiga, depois parecia que eu eu tô morrendo, minha vida é uma merda. E tipo, por que minha vida é uma merda? Minha vida tá maravilhosa. Exatamente. Aí a gente começa... Eu cheguei aonde que eu gostaria de estar, eu tô cursando outro curso, eu tenho filhos bons, tenho um marido bom, tá tudo bem. E a minha vida, eu via como minha vida tivesse uma merda. Então eu precisei dar uma estabilizada. Sim. É isso aí. Eu procuro uma terapia,
dar uma estabilizada. Opa, o que está acontecendo? Você fazer esse autoconhecimento é super importante, né? Sem dúvida. E aí vem essa questão, né, de aonde você se recarrega, né? Onde você estava se recarregando para você realmente ter força de vontade de dar continuidade a tudo que você estava questionando quanto pessoa, né? Porque você tinha tudo ali, você tem tudo na vida, né? Você estava trabalhando, mas alguma coisa disfuncional estava acontecendo que você estava se questionando que sua vida estava um lixo. Sim, é uma sensação de que sempre que parece que você está em busca de alguma coisa, você não sabe o que é. Não sabe o que é. Sim. E a gente isso é maçante, porque hoje em dia na rede social a gente está muito nisso, né? A gente vê muito isso, né? Então a gente acaba com essa autocobrança excessiva diante de tudo que a gente vê em rede social. Aí gera também ansiedade, ansiedade. É o 12º, 13º? Já me perdi nos meus episódios, gente. Mas é isso que a gente está falando novamente sobre redes sociais e como ela pode ser adoecedora para algumas pessoas. Demais. Né? Porque vai gerar ansiedade que você precisa estar melhor do que você aquela pessoa. Você quer viver a vida de outra pessoa, né? Isso. Nossa, a vida da outra pessoa sempre é melhor que a sua. Sim. Exatamente. Caraca, mas eu trabalho também pra caramba e fulano tá viajando. Por que eu não tô viajando? Exatamente. Caramba, mas eu corro atrás. Então, isso te gera mais ansiedade, aquela sensação de que você tem que fazer mais ainda. Exatamente. E nem tudo que se vê é, né? Sim. A gente tem que ter esse pensamento. Nem tudo que eu tô vendo realmente, de fato, é o que está acontecendo. Né? A pessoa pode estar vendendo uma imagem que, na verdade, ela não é. Ou ela pode estar mostrando uma coisa que, na verdade, ela não é. Sim. Né? Então, a gente tem que ter esse tipo de pensamento realmente. Até você, como médica, né, nutróloga, que fala muito sobre corpo, que hoje a gente está em busca sempre do corpo perfeito. A gente olha para esses modelos realmente Sim, né? E vai desencadeando vários tipos de doenças, distúrbios. Isso, da saúde mental. Eu falei sobre isso nos episódios anteriores, vai sair ainda alguns episódios falando sobre essa questão de transtornos alimentares. Sim. Voltados por essa questão de em busca do corpo perfeito. Se me perguntarem hoje por que você não é o espelho, a sua vitrine do que você quer vender, porque não é isso que eu quero passar para as pessoas. Exatamente. Porque eu poderia ter um corpo melhor, um corpo musculoso melhor, né, para eu postar aquilo na rede social. Eu vou atrair um público, mas eu não vou atrair quem eu realmente eu quero, né? Porque eu vejo muitas mulheres no meu consultório com vigorexia, com alguns transtornos de que nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. E isso gera muito mais ansiedade. Sem dúvida. E as pessoas ficam perdidas. Agora eu quero secar, agora eu quero crescer. Mas o que a pessoa realmente quer? Em quem ela está se espelhando, né? Está se espelhando? O que ela está olhando na rede social? Sim, será que ela está olhando o seu biotipo, olhando a sua vida, a sua condição financeira? Exatamente. Então, tudo isso, o nosso entorno, a nossa vida é adoecedora por conta disso. Sem dúvida. E a gente está batendo na tecla aqui, que precisa, sim, de um psicólogo. Precisa, sim, psicólogo não, vamos tratar com um psiquiatra, vamos tratar com um psiquiatra. Né? A gente faz uma equipe multidisciplinar, mas as pessoas necessitam de ser tratadas, necessitam buscar ajuda. Sem dúvida. Precisam aceitar realmente ajuda, né? Porque hoje a gente quer dar conta de tudo, quer dar conta de querer dar conta de tudo, mas na verdade a gente tem que dar uma pausa, a gente tem que entender que a gente não dá conta de tudo. Sim. Né? Que a gente tem que se aceitar da forma e do momento que a gente está passando na vida. Né? E essa questão do corpo perfeito é um dos maiores fatores também que acontecem do distúrbio alimentar que você falou. Né? Levando a bulimias, anorexias, transtorno compulsivo, um comer transtornado. Tudo isso pode levar também, né? A questão do se comparar e gerar mais ansiedade. Sem dúvida. A gente já trabalha tanto, tem que ter ansiedade natural, ansiedade patológica, mais ansiedade. Nossa. Vivemos num mundo ansioso? Vivemos extremamente num mundo ansioso. Sim, tanto que o Brasil, acho que, se eu não me engano, é o primeiro do ranking. De ansiedade. De ansiedade. E é muito, gente. São distúrbios que você vê que vão se construindo, sabe? Coisas que, na verdade, você tem que se preocupar realmente, porque a ansiedade ela é realmente o mal do século, né? Agora, por exemplo,
Como que a pessoa vai saber o gatilho que leva à ansiedade? Olha, o gatilho... Por exemplo, tipo assim, quando eu vi, eu já estava comendo muito. Mas qual é o gatilho? Você consegue falar assim, esse é o gatilho? Ou você tem que ir fazer um conhecimento com essa pessoa? Em terapia, no caso. Os gatilhos, na verdade, começam com sintomas, né? A pessoa, a gente começa a ver que aquela ansiedade, aqueles tipos de comportamentos que ela está tendo são disfuncionais, que não estão sendo funcionais na vida da pessoa, né? Que está gerando consequências negativas na vida dela, né? Até que ponto a minha ansiedade está sendo favorável a mim ou não, né? Tem ansiedade que, por exemplo, eu não consigo fazer nada. Eu estou ansiosa, mas eu me tranco dentro do quarto e não consigo sair de dentro do quarto. Um gatilho. São os procrastinadores, né? Aí tem aquela ansiedade que eu acelero tudo na comida. Ou aquela ansiedade que eu só fico pensando no futuro eu não consigo viver o meu presente, não consigo me relacionar com ninguém, né? Então, assim... Em terapia, a gente vai trabalhando isso, né? O que está acontecendo? Por que isso está gerando? Né? Que tipo de comportamento que fez gerar isso? Né? O que disfuncional está acontecendo na sua vida? Né? Então, os gatilhos, na verdade, são alguns sintominhas que vão acontecendo aos poucos. Que vão gerando outro tipo de Então, de às vezes, o gatilho é uma coisa que já está interiorizada. Sim. E isso só vai aumentando conforme... Como a gente está falando em relação à ansiedade, né? E é o mal do século, eu vejo crianças que já vêm com essa questão de ser ansioso. Absurdamente. Hoje, você vê uma criança... E a gente tem que falar também, né? Hoje a gente tem a tecnologia a dispor da gente, né? Isso é muito bom. A gente tem um lado muito positivo, mas... Você vê a criança extremamente ansiosa e com, sabe, o tablet na mão. Você vê que isso gera consequências também negativas a uma criança. Né? A criança deixa muito, por exemplo, de fazer coisas de criança para viver em coisas de funcionalidades que poderiam fazer com ela maior de idade. Entendeu? E hoje as crianças estão realmente bem ansiosas. Né? Adolescentes estão passando por muitas crises de ansiedade. Nossa, isso demais. Sim, é uma coisa assim que é gritante, né? É gritante, é preocupante. É preocupante. Obesidade também crescendo em relação a isso. Muito. Né? Por conta as crianças também passaram por uma pandemia. E aí também as coisas foram piorando cada vez mais. Sim, as preocupações realmente, né? As crianças. Você vê que adolescente, criança com preocupação de um adulto. Sim. Né? Com o pensamento de um adulto. Que você chega e conversa com uma criança, parece que você está conversando com uma pessoa de 28 anos. Tô tudo precoce, gente. Verdade. Em relação à questão da alimentação, a gente sempre tem que estar sempre tudo muito junto, né? Porque tem alguns alimentos, não tem um alimento milagroso, esse aqui você come que vai melhorar a sua ansiedade, mas é um conjunto de coisas que você tem que ver. Existem alguns alimentos que têm uma quantidade maior de triptofano, então, que é um hormônio que vai ajudar na produção de serotonina. E essa produção de serotonina vai ajudar também nas questões de melhora da ansiedade, porque a gente tem uma diminuição da serotonina quando a gente está na questão da ansiedade. Então, quando a gente tem uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, a gente tem presença de triptofano, a gente melhora a nossa microbiota intestinal. Hoje, muito falado, porque hoje o nosso intestino é considerado nosso segundo cérebro, e aqui tem uma grande produção de serotonina. Então, se a gente consegue melhorar a nossa microbiota intestinal, porque a ansiedade ela dá uma piorada na microbiota intestinal. A gente tem uma ligação intestino-cérebro, né? Intestino, microbiota, cérebro. E aí a gente precisa de estar sempre melhorando a alimentação para isso também. Então, querendo ou não, é uma equipe multidisciplinar por isso. Sem a gente dúvida. precisa de um nutricionista, a gente precisa de um nutrólogo, a gente precisa de um psicólogo. Então, a gente precisa caminhar das mãos juntos para a gente poder melhorar também a nossa saúde mental. Sem E a dúvida. nutrição também tem uma parte muito bacana. Nossa, fundamental. Que em relação melhorando a alimentação, você consegue melhorar muita coisa. Então, alguns alimentos que contêm vitaminas e minerais do complexo B, vitamina C, que também ajudam a produção desses neurotransmissores.
Então, tudo isso a gente tem que acoplar tudo para a gente poder também conseguir tratar essa pessoa, não só com medicamento. Medicamento é muito importante, principalmente numa ansiedade crônica. Exatamente, com certeza. É muito importante, mas também uma alimentação, o psicólogo, tudo junto para a gente formar essa equipe multidisciplinar e ir juntos. Existem alguns chás também que ajudam na questão da melhora da ansiedade. Tem alguns flavonoides, como a epigenina também, que faz esse efeito calmante para o nosso sistema nervoso central. É ótimo chá. Sim, tem vários chás, chá de mulungu, chá de camomila, chá de melissa, chá de valeriana, tem muitos chás que podem ajudar também. Mas isso são coisas que você tem que fazer todos os dias. Exatamente. É como se fosse um ritual, né? Uma rotina. A gente precisa melhorar também a qualidade do sono, né, Bel? A Bel é uma pessoa que sério, a ansiedade dele sabota o sono dele sabota a ansiedade. E vai gerando aquele ciclo. Aí no outro dia não consegue fazer uma dieta direito. Porque quer comer mais para se confortar mais, enfim. E aí vira aquela bola de neve toda. Porque se eu não durmo bem, eu não tenho produção também de alguns hormônios, eu não tenho produção de testosterona, de GH, eu não baixo meu cortisol, então meu cortisol fica sempre alto. Não é que o cortisol é um hormônio ruim, assim como a ansiedade também não é ruim, péssima. A gente tem uma ansiedade natural como uma produção natural de cortisol. Mas se ele está sempre muito alto, ele vai me levar também a um aumento de peso, a uma ansiedade a mais no dia. Exatamente. Então, a gente precisa melhorar tudo isso. A gente precisa ter rituais, rotina mesmo. Rotina na hora de dormir, baixar as luzes, não dormir com luz, não dormir com o telefone, tomar uns chazinhos, ir baixando aqui, esquecer do celular. E parece uma coisa assim, banal, né? Parece uma coisa besta, mas quando você começa a realmente criar uma rotina realmente em função disso, você vê que os níveis de ansiedade, eles vão diminuindo também, né? Sim. Né? Você sabe o que vai acontecer, teoricamente você sabe o que vai acontecer, você vai criando sua rotina, você vai, né, fazendo suas coisas e automaticamente, parece simples, mas é realmente muito fundamental. Sim, e esses aplicativos, tipo assim, respire. É que você vai botar um ansioso. Não, mas funciona. Funciona. Mas botar. Mas assim, numa crise de ansiedade não funciona, não. Não funciona. Eu acho que é uma atividade física em um momento muito mais ansioso, eu acho que vale muito mais do que um aplicativo pra realmente de respiração. Eu acho bacana, tipo assim, pra pessoa pelo menos falar, opa, deixa eu dar uma respirada. Muito bom. O ansioso, ele hiperventila. Demais. O tempo todo. Demais. Eu sei porque o Abel é assim, ele tá do meu lado e eu escuto a respiração dele, ele hiperventila o tempo todo. Sim, você vê que aquela respiração que parece que vai dar um treco. Sim, então eu falo, respira, Abel, respira. Aquela respiração diafragmática. Isso, dá uma respirada. Até pra comer tudo é muito rápido. Então a gente tem que fazer o quê? Desacelerar um pouco. Exatamente. A gente está no mundo acelerado. A gente não vai ser o patinho feio se a gente dar uma desacelerada. Exatamente. É exatamente isso. Né? A gente não vai ser o patinho feio, vai ser essencial. Pra gente dar continuidade à nossa vida com mais naturalidade, né? Com mais saúde, realmente. Isso aí. Até porque também a gente precisa desacelerar, dar 2 passos para trás, a gente consegue ver tudo o que está acontecendo. Exatamente. Se a gente ficar... A gente não vê nada. A gente só desce a ladeira como igual um carro desgovernado. Mas as pessoas estão tão automático. Eu já vivi assim, era um automático, que falava, gente, eu tô vivendo num looping. É isso aí. Tô vivendo num looping. Tô vivendo realmente nisso. Sim. Gente, é isso, a gente ficar falando de ansiedade, que tem vários temas, né? Várias coisas que a gente precisa falar. Vamos deixar para um próximo episódio. Bárbara, muito obrigada. Ai, o papo estava ótimo. Quero voltar, quero falar mais. Sim, vamos falar Foi mais. Um prazer. Obrigada, tem muitos Thalita. temas que a gente pode falar, que a gente pode abordar. E esse é o objetivo do podcast, é levar informação para as pessoas que realmente precisam, né? E olha que o Abel está do meu lado. Tem amigos psicólogos, tem... Eu que tô ali, como ele diz, eu chata pra caramba. Mas é a chata que desacelera ele um pouco. Dá uma desacelerada, assim, porque senão ele... Calma, dá uma respirada, meu filho. Come devagar, porque em 5 minutos já comeu. Sim. Absurdamente. Então, a gente fala querendo o bem da pessoa. Sim. Né? Eu às vezes eu tento ponderar, porque quanto mais a gente fala, mais cortisol libera, pior ele fica. Aí gera um estigma.
e gera um bloqueio mais, né? Aquela cobrança, né? Uma Acaba gerando uma cobrança. cobrança ao invés de alguma coisa mais natural também. Verdade. Aí eu trouxe ele ficou mais calado, mas foi até bom que Foi bom que ele escutou. Que ele escutou. Isso aí, tá vendo, gente? A cara dele maravilhosa, tá sorrindo. Escutou. E é isso, espero que vocês também escutem. Que compartilhem, né, essa questão da ansiedade e outros episódios também, que tá super bacana, transtornos alimentares e vários outros episódios bacana. Curte, compartilha, tamo junto. Muito obrigada. Ai, obrigada. Eu amei estar aqui. Obrigada, Bel. De nada. Sessão de terapia. Sessão terapia, de participar. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente.